Boa tarde, pessoal. Tudo certinho? Vamos começar mais um vídeo sobre expressões algébricas, monômios como representações de áreas de figuras planas e bora lá. Então, primeiramente, o que precisamos saber é o conceito de área, né? Então, a área de uma figura plana, então aqui a área de uma figura plana é a medida de uma região limitada em uma superfície. Em uma superfície plana, vamos por assim, né? Certo? Muito bem. Então, que região é essa? Então, nós temos uma região aqui, ó. Vamos desenhar essa região aqui. Pronto. Essa região está limitada aqui por uma fronteira, por uma linha aqui, né? Podemos chamar de fronteira. O interior dessa região aqui, ó, que é isso aqui, ó, é a nossa área. Certo? Então aqui, a região 1, vamos chamar assim, que possui uma área. Área 1. Certo? Vamos chamar aqui, área 1. Ok? Tem uma medida isso. Essa área, ela possui uma medida. Então, essa área 1, ela possui uma medida. E essa medida, ela pode ser dada em metros quadrados, ou centímetros quadrados, ou em milímetros quadrados, ou em quilômetros quadrados, como queira, ou polegada quadrada, enfim. Né? Então, as áreas elas podem ser medidas com essas unidades aqui, certo? E não apenas essas, mas outras também. Se nós tivermos uma segunda região, essa aqui, ó, vamos chamar essa aqui de região 2, né, porque é distinta desta outra. O interior desta região aqui, o interior dessa região está limitado por esta linha, por essa fronteira, né? Então, tem uma medida esse interior. Essa medida é uma área, e vamos chamar essa aqui de área 2. Certo? Ora, note, né, que a região medida pela área 1 ela é muito maior que a medida da área 2. Neste caso, é maior. Se é maior, então existe uma relação de ordem. Um é maior do que o outro, né? Tem uma ordem aqui, né? Então, tendo uma relação de ordem, é possível fazer medidas de comparação. Tu pode comparar aí, né? Porque toda medida ela é uma medida tomando alguma coisa como padrão e os demais são comparações. Muito bem, então essa área 1 aqui é a nossa medida de uma área que é maior do que a área 2. E pode ter uma outra área que é maior que a área 1. Isso não importa. Mas o importante é que você entenda que as áreas são medidas de regiões de superfície planas e que podem ser comparadas, podem ser subtraídas, podem ser somadas. Então eu posso somar a área 1 com a área 2, né? Posso diminuir a área 1 com a área 2 para obter outras áreas. Muito bem. Tendo isso em mente já, nós podemos definir rapidamente o que é a área de um quadrado. O que nos interessa aqui, primeiramente, para entendermos monômio, né, é a área do quadrado. Opa, que isso? A área do quadrado e a área do retângulo. A área do quadrado é o produto de suas dimensões. Vamos escrever aqui, ó, o produto de
suas dimensões. Quais são as dimensões de um quadrado? As dimensões de um quadrado são base e altura. Certo? Muito bem. Acontece que o quadrado ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Então a base e a altura elas são iguais. Então neste caso do quadrado, a base e a altura são iguais. Base e altura são iguais. E tendo a base e a altura como dimensões iguais, nós não vamos usar para definir a base e a altura variáveis distintas. Vamos usar a mesma variável. Que variável nós podemos usar? L. Por que L? L de lado. Lado do quadrado. Lado do quadrado. Certo? Então nós temos um quadrado. Vamos representar aqui um quadrado. Quadrado L, de lado L. Base L, altura L, todos os lados são iguais. Aqui também é L, né? Aqui também é L, aqui também é. Mas basta apenas representar a base, o lado inferior, porque o lado superior é igual. E basta apenas representar o lado, a altura à direita, né? Ou à esquerda, tanto faz, porque a outra altura, que também é o outro lado aqui à esquerda, também é igual. Então, qual é a área deste quadrado? A área deste quadrado é a medição de sua região interna, que está limitada pelo quê? Limitada pelos lados. Os lados são a fronteira. Certo? Então, eu quero calcular isso aqui. Isso aqui que me interessa. Ó, esta área aqui que me interessa. Esta região. Então, a área de um quadrado, a área de um quadradinho, ó, é igual sempre como o produto de suas dimensões. O que é o produto? É o resultado da multiplicação das dimensões. Que dimensões? Base e altura. Mas qual é a base? A base é L. Qual é a altura? L. Então é a multiplicação da base. Vamos escrever aqui para ficar mais claro. Esta aqui pode ser entendida. Esse primeiro L como sendo a base e o segundo L como sendo a altura, né? Como são iguais, estão sendo representados pela mesma letra, mesma variável. Lembrando que variável ela é um valor numérico que está sendo representado por uma letra, certo? E esse valor numérico ele não tem importância neste momento em conhecê-lo, né? Basta saber que é um número. Então as variáveis, elas na verdade, só para relembrar, né, nada mais são do que representações numéricas, tá bom? Dadas por letras, né, por símbolos. Muito bem. Olha só, a base e a altura multiplicadas, no caso L vezes L, resulta em quê? O que é L vezes L? Olha, a multiplicação de um mesmo número por ele mesmo, né? De um número por ele mesmo, duas vezes, no caso fica L ao quadrado. Então a área de um quadrado nada mais é do que o lado ao quadrado. Isso aqui é a área, isso aqui é uma fórmula para se calcular a área do quadrado. E onde é que está o monômio nisso? O monômio está exatamente aqui. Ó. Isso aqui é um monômio, porque é uma expressão algébrica que tem uma variável, que é o caso L, que tem um grau, que no caso é o expoente igual a 2. E tem um coeficiente também. O coeficiente que ele não está sendo explícito, né? Está implícito. O coeficiente aqui é 1. Ou seja, vamos escrever aqui, ó. É a mesma coisa que 1 vezes L ao quadrado. Então aqui diante da variável, quando nada aparece, não tem nenhum número diante da variável. Então entenda-se que é, na verdade,
1 vezes a variável, ou neste caso, 1 vezes L ao quadrado. Então, toda vez aqui, uma observação, toda vez que você tem uma variável do tipo x, tá? X é uma variável, é um monômio no caso. Então, o que x é? X é o mesmo que 1 vezes x. Ah, mas não aparece nada na frente do x, exatamente isso, não aparece. E quando não aparece, entende-se que é o mesmo que 1 vezes x, é o mesmo que quando aparece 1 vezes x. Se fosse A, apenas A, apenas A, seria o mesmo que 1 vezes A. E se fosse B ao quadrado? Mesma coisa que 1 vezes B ao quadrado. Tá bom? Então tá, isso aqui é a área do quadrado, medida dessa forma. Qual é a medida da área de um retângulo? Vamos lá. Então, a área de um retângulo. Também a área de um retângulo. Como é que você mede a área de um retângulo? A mesma definição. É o produto de suas dimensões. O produto de suas dimensões. Quais são as dimensões de um retângulo? Base e altura. Então, nós temos as dimensões para um retângulo, as mesmas que para um quadrado, base e altura. Acontece que em um retângulo, nem sempre a base é igual à altura. Quando a base for igual à altura, nós temos um quadrado. Mas a definição de retângulo é que um retângulo é uma figura plana de quadrilátero, 4 lados iguais, todos os ângulos internos iguais a 90 graus e os lados iguais 2 a 2, iguais aos pares, né? Então aqui nós temos um retângulo, digamos, que às vezes pode ser representado dessa forma, né? Ou às vezes desta forma, certo? Ou às vezes assim também, tanto faz, né? O importante é identificar retângulos, né? Ou assim também, né? Eu estou fazendo praticamente todos do mesmo tamanho, né? Certo? Ou assim, inclinados, não deixam de ser retângulos. Do que ter a ideia de que um retângulo é sempre desenhado dessa forma aqui, não deixa de estar errado, não está errado, mas tem que perceber que retângulos eles podem estar dispostos de outras maneiras, né? Então tá. Então vamos apagar esses aqui, que esse aqui já... Esse aqui tá bom. Opa, que isso? Sei lá o que aconteceu. Tá. Assim. Então, qual é a base do retângulo? Essa aqui, ó. Essa aqui é a base. E esta aqui é a altura, né? A base nós podemos escrever para representá-la com a variável b. E a altura com a variável h. Certo? Não letra A. Pode ser também, mas geralmente é H. Tá bom? Então, para representar a medida da base, nós utilizamos a variável B. Para representar a medida da altura, a variável H. Eu quero saber a área do retângulo. Então, eu quero saber a medida que o retângulo ocupa como região em um plano. E esta medida está limitada por estas linhas, esses lados. Né? Então aqui nós temos que calcular a sua área também. Aqui, ó. Área. Veja que no retângulo, que eu comecei falando e não terminei, a base aqui, ó, ela é igual. Vamos mudar aqui. A base, ó, esta base aqui, ela é igual ao lado superior.
formou um par de mesmo valor, né? E a altura, vamos usar aqui esta cor aqui, pode ser. E a altura é igual ao lado esquerdo. Forma um par também, um par de lados iguais. Temos uma base cujo lado superior é igual. Temos um outro par, né, de lados iguais. Então nós temos dois pares de lados iguais aqui. São iguais 2 a 2. Da mesma forma aqui para este retângulo. Temos uma base e temos uma altura. Esta base aqui é igual a esta aqui. Esta altura aqui é igual a esta altura aqui. Então nós temos um retângulo com bases não, né? Com lados iguais 2 a 2. Esses lados aqui são iguais entre si e esses outros dois aqui são iguais entre si. Tá? Dois pares de lados iguais entre si. Muito bem. Então, para eu medir a área de um retângulo, eu vou calcular da seguinte maneira. A área de um retângulo é o produto de suas dimensões, a multiplicação, ó. Multiplicação das dimensões. Que dimensões? Base e altura. Então, a multiplicação da base, nós vamos usar essa variável, vezes a altura. H. Essa letra para representar essa variável, altura. Certo? Base vezes altura. Isto aqui, base vezes altura, é um monômio. Por quê? Porque a definição de monômio diz o seguinte, ó, monômio são expressões algébricas que têm em si coeficientes. Então aqui, monômio tem coeficientes, tem variáveis ou produto de variáveis, produto de variáveis, né? E tem expoentes, ou, como podemos entender, os graus das variáveis. Certo? Os graus das variáveis. Mas B e H têm expoente? Tem sim. Então vamos escrever aqui, ó. A área é B vezes H. Né? Isto aqui é um monômio. Qual é o expoente do B, então? O expoente do B é 1. Qual é o expoente de H? O expoente de H também é 1. Certo? Então, se não fosse 1, seria outro expoente. Seria um 2, seria um 3, seria um sei lá o quê. Certo? Mas veja que não estava, nesta representação, não está explícito ali que é 1. E já, exatamente por isso, por não estar explícito, então é 1. Mas a soma dos graus, aqui, ó, do grau da variável B, e a soma do grau da variável H, a soma é 2. Então aqui, ó, nós temos um grau 1 e um grau 2. Expoente 1, expoente 2, expoente 1. Então a soma dos expoentes, no caso, né, vai me dar o grau do monômio. Então o grau do monômio é a soma dos graus das variáveis. E outra coisa, tem coeficiente aqui? Tem. Então qual é o grau aqui? O grau é 2. Então o grau desse monômio é 2. Tá? Porque a soma 1 mais 1, 2. Mas o que isso importa, né? No caso sendo grau 2. Lembra que no quadrado aqui, ó,
O grau é 2? O grau aqui é 2? Sim. Por que é 2? Porque o quadrado tem duas dimensões. Quais são as dimensões do quadrado? Base e altura. Né? No caso do retângulo, quais são as dimensões? Aqui tem grau 2, né? Grau 2. Ó. O grau é 2. Deste monômio. Porque a soma de 1 mais 1 é 2. Então, por que é grau 2? Porque o retângulo possui duas dimensões. Quais são as dimensões do retângulo? Base e altura. Mas veja, qualquer figura plana vai ter base e vai ter altura. Se for analisar as figuras planas mais tradicionais, retângulo, quadrado, triângulo, né? De modo geral, podemos entender como base e altura qualquer figura plana. Pode estabelecer ali, né, no sentido de base e altura, é largura, comprimento. Né? Largura, altura. Comprimento, altura. Enfim. No caso, seria mais ou menos isso. Entre outros detalhes aí vai complicar mais. Bem, então o que eu quero dizer é o seguinte. Grau 2, por quê? Porque o retângulo está inserido num plano de duas dimensões. A dimensão de um plano qual é? Largura, comprimento. Então, outro detalhe que eu quero passar é o seguinte, ó, que este retângulo aqui, B e H, ele tem o quê? Ele tem coeficiente. Qual é o coeficiente dele aqui? O coeficiente aqui, no caso, é 1. Não aparece, então é 1. É o número que está multiplicando as variáveis. Este 1 aqui está multiplicando as variáveis. Certo? 1. Muito bem. Vamos para a próxima tela para eu tornar um pouco mais claro algumas coisas aqui. Até agora, o que nós vimos? Nós vimos a área de um quadrado que pode ser representado como L ao quadrado. Vimos a área de um retângulo que pode ser representado como base vezes altura. Certo? Isso aqui são números. L é um número que está sendo multiplicado por ele mesmo. B vezes H são dois números. B é um número multiplicado por H, que é um outro número. E isso dão áreas. Certo? Agora, se aparecer para você uma expressão algébrica do tipo x ao quadrado, qual é o entendimento que você pode ter? Como é que você pode olhar isso? Você pode olhar como sendo um quadrado, a área de um quadrado. Porque toda a área de um quadrado ela é representada como sendo uma variável ao quadrado. Então, isto pode ser entendido como sendo a área de um quadrado. Mesmo que esta variável seja designada de uma outra maneira, por uma outra letra. Mas você também pode observar o seguinte, que se aparecer uma expressão algébrica da seguinte forma, x vezes y, o que você pode entender dela? Que isso aqui é um retângulo. Pode entender como sendo a medida de um retângulo. X vezes y é a medida de um retângulo. Certo? E se aparecer, né, um A vezes B? Um A vezes B também, por ser uma multiplicação de duas variáveis, e cada uma delas tem grau 1, aqui o grau aqui é 1, aqui o grau é 1, aqui também o grau é 1 e 1, a soma dos graus é 2, então está no plano. A variável A pode ser entendida como sendo a base, da mesma forma para o x aqui. A variável B é a altura, da mesma forma para o y. Então nós temos aqui, na realidade, se você levar isso para o contexto geométrico, isso aqui é uma multiplicação de base pela altura e vai dar uma área. A área de quem? A área do retângulo. Certo? Então toda vez que você vê expressões algébricas desses tipos aqui, entendo que você pode
pode interpretá-las como sendo áreas de figuras planas, certo? Quadrado, retângulo, certo? Bom, o que mais que eu preciso expor aqui? Deixa eu ver aqui. Exemplos, né? Vamos colocar exemplos de expressões algébricas de fato, né? Então aqui exemplos. A expressão algébrica do tipo x² mais 2y² igual. Isso aqui é uma expressão algébrica que tem dois monômios. Ó, temos aqui um monômio, como eu falei antes, que pode ser entendido como a área de um quadrado, que esta área tem lado igual a x. Esta aqui é uma outra área de um outro quadrado. Aliás, melhor falando, de dois quadrados. Tá? Onde é que está sendo representado um quadrado aqui? O quadrado aqui é representado por y ao quadrado. Isso aqui é um quadrado. Da mesma forma que x ao quadrado é um quadrado. Só que o y, por ser uma outra variável, passa um entendimento de que não é a mesma variável que x. Até pode ser. Até pode ser que os valores coincidam. Mas, em princípio, são valores distintos. E que esse 2 está fazendo aqui? Esse 2 é um coeficiente. Lembra qual é o coeficiente de x aqui? O coeficiente de x aqui é 1. Significa 1x², ou seja, 1 quadrado de lado x. Então, vamos desenhar isso aqui. Ó. Vamos entender isso aqui geometricamente. Isso aqui é 1 quadrado de lado x. Ó. Geometricamente, isso aqui é o que nós estamos calculando. Ó. Isso aqui é quem? Isso aqui é o nosso x². Mais o quê? 2y². Quem é o nosso 2y²? É mais 2 quadrados. Mais outros 2 quadrados. Ó. Vamos fazer aqui. Ó. De lado y. Temos um quadrado, vamos fazer um pouco menor. Lado y. E um outro quadrado de lado y. Ó, a base é y, a altura é y. Base é y, a altura é y. Nós temos aqui 2 quadrados. Então essa expressão algébrica ela está representando, expressão algébrica está representando em termos geométricos, no contexto geométrico, exatamente isso. Ó. A área de um quadrado, cujo lado é x, mais a área de 2 quadrados, cujo lado é y. Certo? É isso que nós temos, como uma interpretação. Nós temos dois monômios aqui. Né? Temos aqui um monômio, isso aqui é um monômio, isso daqui é um outro monômio. Agora, podemos também ter isso daqui. Ó. Que a ao quadrado, né, vou botar aqui 3a ao quadrado mais xy. Isso aqui também pode ser entendido como sendo uma soma de dois monômios. Temos um monômio aqui e temos um monômio aqui. Qual é o coeficiente desse monômio aqui? É 3. Esse aqui é o coeficiente dele. Qual é o coeficiente desse monômio aqui? Não aparece? Então é 1. Como é que eu entendo isso daqui em termos geométricos? Em termos geométricos são 3 quadrados. Ó, o quadrado de lado A. Vou fazer aqui um quadrado de lado A. A na base, A na altura. Então aqui tem uma área. Eu preciso ter 3 destes. Né? Então vamos lá, vamos fazer 3 destes aqui. Então. Em termos geométricos é isso aqui que nós temos que entender. Temos 3 medidas de 3 medidas de área de um quadrado de lado A.
A de base, A de altura, A de base, A de altura. Então, esses 3A ao quadrado é exatamente isso. 3 áreas. Mais um x, mais um xy. O que é xy? Isso aqui já agora pode ser entendido como sendo um retângulo. É o x vezes y. Então, qual é o retângulo que eu vou entender, então? Então, essas 3 áreas, mais um retângulo, que tem base x e altura y. Então, eu estou somando 3 áreas, mais esta área aqui, ó, em azul. Então, essa expressão algébrica ela representa exatamente isso. Certo? Opa! Então, uma aplicação que a gente pode fazer disto, né? Então, temos uma aplicação assim, ó. Deixa eu escrever aqui. Então, assim, ó, digamos que eu tenho um terreno que, visto do alto, ele é representado desta maneira. Visto do alto. Vou fazer aqui mais ou menos isso. Aqui eu tenho. Isso aqui é um terreno só, tá? Ó. Opa. Aqui, um terreno só. Certo? Eu tenho uma parte do terreno que, se eu prolongar aqui esta altura aqui, ó. Se eu prolongar aqui, este pedaço do terreno aqui ele vira como se fosse como um quadrado. Entenda como se fosse um quadrado. Então aqui tem uma medida de um lado do quadrado que podemos dizer que é, vamos chamar de y. Então a altura, a base aqui é y. Isso aqui é um quadrado. Se a base é y, então essa parte aqui também é y também. Certo? Então aqui também é y. Muito bem. Então tá. Esta outra região aqui do terreno aqui é um retângulo. Vamos chamar essa altura aqui de A. E a base desse retângulo aqui vamos chamar de B. Certo? Então nós temos assim, ó. Isto aqui é A. E isto aqui é B. E eu quero calcular as áreas. A área total desse terreno. Então a área total desse terreno é encontrar a área deste retângulo e encontrar a área deste quadrado e somar. Como é que eu monto isso? Como a gente já explicou antes. Qual é a área de um quadrado? A área de um quadrado é definida como sendo lado vezes lado. No caso, y vezes y. Ou seja, y ao quadrado. Qual é a área de um retângulo? A área de um retângulo é definida como sendo base vezes altura. Ou seja, base vezes altura A. Como é que eu calculo a área total? Isso aqui é a área do retângulo, né? A área do retângulo. Como é que eu calculo a área total? A área total, que é a área do terreno, botar A de T de total, né? É a área do quadrado mais a área do retângulo. Vocês concordam com isso? Então vamos montar isso aqui, transformar isso numa expressão algébrica de acordo com as medidas de cálculo de área. Então a área total é igual. Qual é a área do quadrado aqui? A área do quadrado a gente calculou. Y ao quadrado.
mais qual é a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes altura. Então, esta expressão algébrica calcula a área deste terreno todo. Agora de todo o terreno. Né? Porque é uma soma de áreas. Tem um quadrado mais um retângulo. Então aqui é um quadrado mais um retângulo. Agora veja bem. Tendo esta expressão, digamos que eu queira determinar qual é, em termos numéricos, qual é a área do terreno. E eu digo que é o seguinte, que a base do quadrado ela vale 5 metros. Muito bem. Que a base do retângulo vale 8 metros. E que a altura do retângulo vale 7 metros. Tendo esses valores aqui, eu posso calcular agora a área total. Como é que eu faço isso? Pego esses valores e coloco eles na minha expressão algébrica. E fica fácil. É assim. Então, vamos lá. A área total do terreno passa a ser qual? 5, que é o y, 5 metros, 5 ao quadrado. Mais quem? Base. Qual é a base? Base é 8. Qual é a altura? A altura é 7. De uma expressão algébrica, quando substituída por números, passa a ser uma expressão numérica. Ou melhor, um cálculo numérico. 5 ao quadrado, quanto é que é? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Mais 8 vezes 7, 56. Somando 25 com 56, 81. Certo? Ou seja, o que é 81? 81 é a área total do terreno. Todo o terreno mede 81 metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque as medidas foram dadas em metros. E a medida de área é medida em metro quadrado, neste caso. E é isso. Nós podemos parar por aqui. Né? É bastante longo, mas não tem como evitar. Faremos depois um vídeo sobre o entendimento de monômios quando tem um expoente cúbico. Muito bem, vamos lá. Um abraço a todos.